Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Muito boa noite a você, ouvinte, que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.fg.br. Está começando agora o Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de quinta-feira sou eu, Daniela Versiani, hoje acompanhada da Rawane Rocha. Muito boa noite para você, Rawane. Boa noite, Daniela, e no programa de hoje você vai conferir uma entrevista sobre as seletivas da equipe de futebol americano Universo Rednecks. No Futebol pelo Mundo vamos trazer as informações dos jogos de ontem e pela Libertadores, com direito a muita polêmica. Além disso, vamos conferir as principais notícias do que está acontecendo no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. O Goiás vai entrar em campo contra a Ponte Preta às 7h15 da noite de amanhã no Estádio Olímpico. E se vencer o duelo, pode terminar líder ao final dessa 28ª rodada. Mas para assumir a ponta, o Verdão ainda vai depender dos resultados de Fortaleza e CSA. Vale lembrar que no início do campeonato, o time esmeraldino estava na zona de rebaixamento. E quando perdeu para a Macaca em São Paulo, a distância para o primeiro colocado era de 18 pontos. O torcedor pode até secar os adversários, mas a liderança não é o que o técnico está pregando à sua equipe. O discurso do treinador é que o resultado mais importante deve partir do próprio Goiás, já que o alvo é a permanência no G4. Ney Franco não guardou meios de surpreender o time paulista e já adiantou que vai repetir a escalação titular do clássico contra o Atlético. Sendo assim, o Goiás vai com o goleiro Marcos, Alex Silva, David Duarte, Victor Ramos e Hernandes na defesa. No meio-campo vai ter Gilberto, Gilvani e Renato Cajá. Michael, Thiago Luiz e Lucão vão formar o ataque. Sem desfalques, o duelo vai ser contra um time que não vence as 6 rodadas, mas Ney Franco reiterou que vai ser um jogo difícil e que é preciso ter cuidado. O Vila Nova vai enfrentar o líder Fortaleza às 9h30 da noite de amanhã na Arena Castelão. O time colorado não vai ter à disposição o goleiro Matheus Pazinato, que foi suspenso pelo 3º cartão amarelo. O titular só não esteve em campo na Série B diante do Brasil de Pelotas. Naquela 16ª rodada, o arqueiro foi substituído por Rafael Santos, a mesma opção de Emerson Maria para o jogo de amanhã. Rafael chegou ao Tigrão em abril e foi a 10ª contratação para a sequência da temporada. O jogador, que veio do Bahia, esperava ter mais oportunidades aqui em Goiânia, mas não foi possível pela boa fase de Pazinato. O goleiro falou sobre entrar em um jogo importante e de cara contra o melhor ataque do campeonato. O ataque que mais finaliza, o ataque que mais cruza a bola na área, mas eu acho que não tem momento melhor para o goleiro, não. É um jogo que pode ser que você mostre o porquê de ser contratado no Vila. Eu acho que é um momento importante, é um momento que o grupo também está precisando. E eu acho que tudo que tem que ser feito lá, tenho trabalhado no dia a dia e creio que estou preparado para exercer da melhor forma possível lá. O time cearense conta com Gustavo Henrique, que tem 10 gols no torneio, mas o Tigrão tem a melhor defesa e Rafael Santos ressaltou a qualidade de seus companheiros de equipe. O defensor ainda afirmou estar feliz por ter a oportunidade de atuar na partida. Outro desfalque no Vila é o Wesley Matos. O jogador não treinou durante a semana e foi vetado da partida por causa de uma contusão muscular. O técnico Emerson Maria preferiu não dar detalhes da lesão e nem a estimativa de tempo para a recuperação do jogador. Pois é, Raoni, o zagueiro participou de 24 dos 27 jogos do Vila nessa Série B e quando ficou fora diante da Ponte Preta, Nailor ficou com a vaga, mas dessa vez Heitor também tem chance de entrar como titular. Wesley Matos é um dos líderes do time e joga como capitão na ausência de Giovani. O goleiro Rafael Santos comentou sobre a falta do jogador. O
cara muito positivo dentro de campo. Eu acho que quem vai entrar no lugar dele também pode ser um cara muito, muito positivo também. Mas eu creio que vai dar tudo certo. Espero que as notícias aí sejam boas. Mas o Wesley vai fazer falta, mas quem entrar, vai entrar e vai dar conta do recado também. Emerson Maria também não vai poder contar com Maguinho, que está lesionado, e Elias, suspenso por mais um jogo pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E o treinador ainda tem dúvida no jogador que vai ser a referência no ataque. Com as mudanças, o time titular deve ter Rafael Santos no gol, Moacir Nalhori ou Heitor, Diego Giareta e Gaston Filgueira na defesa, o meio-campo com Wellington Reis, Matheus Anderson, Alain Mineiro e Lucas Braga, com Alex Henrique ou Rafael Silva centralizado. E o Atlético não venceu na terça-feira e a consequência pode ser dura ao fim dessa rodada. O rubro-negro tem 43 pontos e, além de sair do G4, corre o risco de cair para a 7ª posição. Apesar de perder para uma equipe que briga na zona da degola, o clima no clube não é de abatimento. O elenco segue trabalhando e vai buscar forças nos confrontos diretos contra Figueirense e Vila Nova. O jogo marcou a primeira derrota do clube no novo Antônio Ascioli, mas segundo o meia-campista Vitinho, o time não fez uma partida ruim. Nesse jogo contra o Juventude, creio que nosso time jogou bem, a gente criou bastante lance de gol, principalmente no início e no final do jogo. Felizmente foi uma noite que a gente não estava feliz nas finalizações, mas é coisa que acontece. Aproveitar esse tempo agora que a gente tem para trabalhar para poder melhorar essas finalizações e num todo no time. Segundo o jogador, os erros estão sendo observados e a comissão técnica não sabe o que fazer para melhorar o desempenho da equipe. Vitinho foi contratado há 10 dias e é o último reforço para conseguir o acesso. Quando se trata em subir de divisão, o meia-campista talvez seja um dos mais experientes do time. O jogador já conquistou 5 em sua carreira e pontuou o que o Dragão precisa para chegar à Série A. Eu acho que é ter tranquilidade. Quando uma derrota vem como veio do Juventude, em casa a gente nunca espera ser derrotado. Nenhuma, jogando dentro de casa ou fora, a gente nunca espera ser derrotado. Então, quando a gente ganha, não achar que tudo está certo, e quando a gente perde também, não achar que tudo está errado. Vitinho acrescentou que é preciso fazer um parâmetro das partidas e observar a boa campanha que o Atlético está fazendo. O Dragão vai ter folga por mais de uma semana e só volta a campo no dia 29 contra o Figueirense em Santa Catarina. Futebol goiano. Além do futebol. Além do futebol. Além do futebol. O futebol americano tem crescido muito no Brasil e em Goiás não é diferente. No próximo sábado vão acontecer as seletivas Universo Redneck. Isso mesmo, Dani. Para saber mais informações sobre as seletivas, acompanhe agora uma entrevista com Danilo Freitas, coordenador defensivo do Universo Rednecks. Boa noite, Danilo. Eu gostaria que você começasse se apresentando para o nosso ouvinte. Boa noite, pessoal. Eu sou o coach Danilo. Eu sou coordenador defensivo do Universo Rednecks. Estou a equipe aí já tem mais ou menos uns 4 anos, né? Comecei como jogador, linebacker, e agora eu faço parte da comissão técnica e da diretoria do time. No sábado vão acontecer as seletivas. Eu gostaria que você explicasse como vão funcionar essas seletivas para o time. Bom, a seletiva do Universo Rednecks, ela acontece agora, né, nesse final de semana, no sábado, né? E ela vai ser tanto para a modalidade masculina, com full pad, que é com todos os equipamentos, quanto para a modalidade do feminino, que é o flag football, que é uma modalidade sem equipamentos, né? Tem uma bandeira e é trabalhado essa parte mais prática, assim, de não ter contato, né? Mas com toda a base do futebol americano. A seletiva vai ocorrer no Clube da Tele Goiás, né? A partir das 15 horas, todo mundo que estiver interessado pode ir lá comparecer. Não é necessário ter nenhum tipo de experiência com o esporte, né? O que a gente procura agora
são pessoas que têm interesse em conhecer o esporte, em aprender, né? A gente tem coaches todos capacitados para estar ensinando todo o esporte, todas as regras, as funções, a parte tática, a parte técnica, para todo mundo que tiver interesse de estar conhecendo e jogando com a gente. Você mencionou que não é necessário ter experiência com o futebol americano, mas é preciso ter algum tipo de perfil específico para participar da seletiva, em relação de idade ou até mesmo de condicionamento físico? Bom, a parte de idade é muito, muito variada, né? A única coisa que a gente exige é que precisa ser maior que 16 anos, né? Mas a gente tem atletas dos 18 até os 38 anos, entendeu? Então é bem variado. A condição física, como o futebol americano é um esporte onde a gente tem muitas áreas, muitos atletas com porte físicos diferentes. Então a gente vai ter desde os caras mais magros e rápidos, quanto os caras mais maiores e mais gordinhos também, entendeu? Na modalidade feminina também é assim? Sim, na modalidade feminina também. A gente tem diversas áreas, tanto para o ataque quanto para a defesa, onde qualquer tipo de porte físico é aceitável. Tanto as mais magrinhas quanto as mais gordinhas. O que os interessados devem levar para a seletiva? O ideal é que todo mundo que for participar utilize roupas leves para a prática esportiva, né? Chuteira, de preferência chuteira, mas caso não tenha um tênis também dá para estar trabalhando. Uma garrafinha de água, bastante determinação e vontade para aprender. As inscrições são feitas no local, o valor é de R$20 e se a pessoa tiver interesse, ela pode estar fazendo a inscrição mais a camiseta do time por R$50. A seletiva vai ser aberta ao público? Sim. Quem tiver interesse em ir lá acompanhar, conhecer, ver como funciona também, está aberto, todo mundo pode estar indo lá para conhecer todo a nossa equipe de treinadores, os jogadores e tudo que o esporte possa mostrar para eles. Existe um número de vagas específico ou não? Não existe vagas, né? As pessoas sempre fazem essa pergunta, né? Eu vou competir com quantas pessoas e tal. O futebol americano é um esporte onde o número de atletas é muito grande. A gente precisa de muitos atletas. Então, não existe vagas específicas. O que vai estar determinando a aprovação ou não de um jogador é a sua vontade mesmo de estar aprendendo, a sua condição física, né? Mas o que mais a gente busca agora no momento é mesmo disposição e vontade de aprender. Sim, nós estamos aí no final do mês de setembro. Essa seletiva visa a preparação para a temporada do ano que vem? Exatamente. A gente já está procurando esses atletas para a temporada de 2019, né? Onde a gente vai estar participando tanto dos campeonatos regionais como do nacional. Ok. Você tem alguma consideração final a fazer? Bom, eu queria primeiramente agradecer o pessoal aí da rádio que sempre está ajudando a gente, dando uma força aqui na divulgação para a gente, e falando que as pessoas que têm interesse, às vezes ficam um pouco receosas, mas eu não entendo nada, não sei como funciona, não se preocupem com isso, podem ir lá, como falei anteriormente, a gente tem bastante gente na comissão técnica, onde vai estar ensinando tudo para quem tem interesse mesmo aqueles que não têm noção nenhuma, nunca nem sequer assistiu pela televisão, tem gente que só conhece vendo filmes, séries, né? Nunca teve nenhum contato direto com o esporte. A gente vai estar sempre instruindo para cada pessoa do seu porte físico, da sua percepção com o esporte, para estar jogando em determinado local. E como eu falei, lá tem espaço para todo tipo de pessoa. Ok, obrigada, Danilo. Estação Esportiva agradece a sua participação. Eu que agradeço, uma boa noite a todos. Com as informações, Tandara Reis para o Estação Esportiva. Você está ouvindo Estação Esportiva, o horário nobre do esporte no seu rádio. Na Universitária são 6 horas e 46 minutos. Futebol pelo mundo.
A semana é de disputas no continente sul-americano e vamos começar falando do campeonato que gerou muita polêmica ontem. Boca Juniors e Cruzeiro se duelaram na noite de quarta-feira pela Libertadores. O jogo foi no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, e terminou com vitória do clube argentino por 2-0 com gols de Zarate e Pablo Pérez. Apesar do primeiro tempo fraco da equipe brasileira, a Raposa foi mais ofensiva na segunda etapa. Mas o resultado ficou longe de ser o principal assunto da noite. O que marcou o duelo foi a expulsão do zagueiro Dedé depois de um choque de cabeça com o goleiro Andrada, do Boca. O lance foi um cruzamento alto na área e o defensor cruzeirense tentou alcançar, mas não achou a bola e foi de encontro com o guarda-redes. Àquela altura do jogo, o tempo marcava 24 minutos do segundo tempo e a equipe argentina ganhava por 1-0. O juiz de campo Eber Aquino requisitou o árbitro de vídeo para rever o lance e, depois de analisar várias vezes, mostrou o cartão vermelho para Dedé. Em entrevista depois da partida, o zagueiro se defendeu dizendo que não havia intenção nenhuma de contato físico com o goleiro e o choque foi acidental. O jogador comentou ainda que os colegas e os atletas do time adversário se mostraram confusos a respeito do que aconteceu e após ver as filmagens do lance, considera que foi injustiçado. O ocorrido refutou mais discussões sobre a conduta da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol. O órgão é apontado por torcedores brasileiros de não ser imparcial diante de clubes do Brasil. Outro ocorrido esse ano levantou polêmica envolvendo a entidade. No dia 21 de agosto, o Santos enfrentou o Independiente no Avellaneda e a partida terminou empatada. Mas a Confederação puniu o clube paulista a pedido do time da Argentina, pela escalação irregular de Carlos Sanches, que foi penalizado em jogos entre equipes sul-americanas. Com a pena, ficou determinada a vitória do Independiente por WO e assim o placar ficou em 3-0 para o clube argentino. Além dessa eventualidade, mais uma situação com um jogador irregular aconteceu com o River Plate. O meia Bruno Zuculini foi punido em 2013 por uma expulsão e deveria cumprir suspensão de 2 jogos organizados pela Conmebol. As primeiras partidas disputadas pelo jogador após a pena foram pela Libertadores nesse ano. Mas o atleta esteve presente nos 7 jogos que o River disputou pelo campeonato nessa temporada. O time argentino procurou a entidade para saber sobre possíveis pendências e o órgão previamente respondeu que não havia. Mas recentemente a Confederação informou que um erro administrativo e que Zuculini deve cumprir a suspensão nos jogos subsequentes. Mesmo com reconhecimento, a Conmebol não vai punir o River Plate. De acordo com o regulamento, o cartão vermelho deve ser utilizado em caso de falta grave que coloque em risco a integridade física de outro jogador de forma intencional. A regra número 12 também prevê expulsão em contato com a cabeça ou o rosto. Já o cartão amarelo é usado quando o atleta tem conduta antidesportiva. Um exemplo de comportamento desse tipo é a entrada com força excessiva. O outro jogo da Liberta de ontem foi um duelo entre argentinos. O Independiente recebeu o River Plate em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires. A partida terminou empatada em 0-0. E hoje, o último jogo da primeira etapa das quartas de final é entre Palmeiras e Colo-Colo. O Alviverde vai duelar com a equipe chilena no Estádio Monumental de Santiago. A partida vai ter início às 9h45 da noite. O Porco se classificou para a fase eliminando o Cerro Porteño nas oitavas. O Verdão ganhou o primeiro confronto por 2-0 e garantiu sua vaga mesmo perdendo de 1-0 na segunda partida da etapa. Os jogos de volta da competição vão acontecer daqui a 2 semanas. Os 3 clubes brasileiros que estão no campeonato vão decidir a etapa jogando em casa. Correio Esportivo. E quem mandou um depoimento para o Correio Esportivo hoje foi uma vilanovense. A torcedora fanática Núbia Alves contou pra gente qual foi o momento com seu time que mais ficou em sua memória. Boa noite, pessoal da estação. Meu nome é Núbia Alves, eu torço para o Vila Nova e o momento mais marcante que eu já tive com o meu time na vida foi quando ele foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro em 2015. O Vila Nova ganhou de 4-1 do Londrina de virada, depois de ter perdido o primeiro jogo lá no Sul de 1-0, tomou o primeiro gol aqui, conseguiu fazer 4 gols.
foi o primeiro título que eu vi do meu time no estádio e foi muito emocionante porque eu fui para trabalhar na ocasião, acabou não dando, aí eu entrei no meio da torcida, fui torcer e nunca tinha sentido aquela sensação na minha vida. Foi uma coisa assim surreal, pelo estádio estar lotado, pelo campeonato que o Vila Nova fez naquele ano, pelo primeiro jogo ter perdido por 1-0, por ter saído perdendo nesse segundo, por ter superado, por ter vindo de uma semifinal contra a Portuguesa, de umas quartas de final contra a Portuguesa, ganhando também na raça, por ter vindo de uma semifinal contra o Brasil de Pelotas, que o Vila ganhou nos pênaltis, que também já foi sofrido. Então, por toda a caminhada do Vila naquele campeonato, por eu ter acompanhado toda a caminhada do Vila em 2015, seja trabalhando, seja na arquibancada, e foi mágico por tudo isso. Eu vi o jogo com pessoas que eu gostava muito, né, que eu gosto muito ainda, e foi aquilo tudo. Comemorei bastante, bebi bastante, fiz aquela farra, e é uma coisa que com certeza vai ficar guardada na minha memória pelo resto da minha vida, por tudo que foi. Então foi isso, meu momento mais marcante com Vila Nova. Graças a Deus foi um momento bom, apesar do time ter vários momentos ruins ao longo da sua história, principalmente nessa de 2000 pra cá. Graças a Deus foi um momento bom, mais marcante que eu tive, e creio que também foi o mais marcante para muitos vilanovenses esse título da Série C de 2015. É isso aí, abraço, valeu! Giro esportivo. E o Giro Esportivo de hoje começa falando de UFC. E tem brasileiro que está na modalidade que não se encontra nada satisfeito com a falta de visibilidade que tem no esporte. Eliseu Capoeira ganhou 5 lutas seguidas no peso médio. E mesmo assim ainda não recebeu uma luta principal para fazer. O que chama a atenção é que o atleta ganhou o prêmio de luta da noite 3 vezes, após fazer embates que foram destaques e encheram os olhos do público. Exatamente, Raoni, a próxima luta do paranaense vai ser no UFC São Paulo, e o combate de Eliseu foi colocado em um patamar bem abaixo. O brasileiro vai entrar no ringue depois até mesmo de estreantes. O adversário de Eliseu seria Belal Muhammad, mas o americano se machucou e agora o embate vai ser contra Luigi Vedramini. Outro episódio que deixou o lutador brasileiro frustrado foi o fato de ter sido tirado do top 15 dos peso meio-médio. O paranaense foi ultrapassado do nada do ranking pelo americano Curtis Miller. Eliseu declarou que não é mais uma promessa e sim uma realidade. Além disso, o lutador deixou claro que muitas pessoas têm observado essa falta de visibilidade voltada ao atleta. O UFC São Paulo vai ser no próximo sábado na capital paulista. Dos ringues, vamos para o ciclismo. O brasileiro Henrique Avancini vem chamando a atenção do país após se tornar campeão do de mountain bike MTB no cross country maratona. E esse triunfo foi na Itália. A repercussão em torno do atleta não poderia ser melhor. Atual vice-líder no ranking mundial, Henrique chegou ao Brasil com status de estrela e participou de uma coletiva de imprensa com sala lotada, fato que o ciclista chegou a destacar em suas redes sociais. Henrique Avancini contou um pouco de sua trajetória na coletiva e destacou o fato de ter ido embora do Brasil aos 20 anos de idade. O atleta foi morar na Itália para investir na carreira e relembrou que essa foi uma das épocas mais difíceis na questão profissional. Pois é, Raul, o ciclista destacou o fato de ainda não se ver como um cara talentoso, mesmo depois de ter sido campeão. Além disso, Avancini revelou o sonho de ganhar um ouro nas Olimpíadas 2020, que vai acontecer em Tóquio. E um dos eventos mais populares da natação, o Raia Rápida, não vai ser realizado em 2018. A organização anunciou o cancelamento da competição para esse ano. O Raia Rápido acontece desde 2012 e a cada ano ganha mais expressividade. No entanto, os organizadores e patrocinadores revelaram dificuldades do mercado e decidiram retornar com o evento apenas no ano que vem. Reconhecidos como um dos maiores eventos da natação mundial, a competição ganhou expressividade por conta da participação de grandes nomes da modalidade. O desafio premia os atletas de forma individual e também por países, o que faz com que a disputa seja acirrada. O evento ganhou prestígio no calendário internacional e desde que foi criado, nadadores dos Estados Unidos, Austrália, França, África do Sul, Itália e Argentina já participaram da Raia Rápida.
O destaque do ano passado foi as equipes mistas, homens e mulheres fazendo parte dos mesmos times. No primeiro ano da raia rápida, os vencedores foram os Estados Unidos. Em 2013 foi a Austrália e nos anos seguintes até 2017 o Brasil levou a melhor. Agora cabe aos admiradores de natação aguardar até 2019 para acompanhar novamente essa disputa. E agora das águas vamos dar uma passada nas quadras. A seleção masculina de vôlei está disputando o Mundial e hoje o elenco passou por um susto. O jogador Maurício sentiu dores na coxa no treino e por enquanto tem que ficar sob observação. O central conseguiu voltar à titularidade na seleção ainda na primeira fase do Mundial. Antes de começar a competição, o atleta tinha sofrido uma lesão no abdômen. Exatamente, quem estava no lugar dele aí era o Isaac, agora o Maurício recuperou o seu lugar e marcou 22 pontos no campeonato. E o fundamento que o jogador está é um dos mais eficientes da seleção. O Brasil fez treino em Bolonha, na Itália, local em que vai disputar a segunda fase do Mundial. Exatamente, Dani. Foi nesse treino que Maurício se machucou. E além dele, os atletas estão sofrendo com o ritmo intenso da competição. Após a primeira fase, que foi na Bulgária, a seleção não teve tempo de descansar e já teve que viajar para a Itália. Pois é, Rawane, o treino em Bolonha foi fora das condições de jogo. A quadra ainda estava sendo preparada e sem as adequações ideais para receber uma partida. O próximo confronto do Brasil vai ser amanhã e até lá Maurício vai ficar sob observação. E ainda falando de seleção masculina de vôlei, mas agora dos próximos adversários, por ter passado como líder do grupo na primeira fase, teoricamente agora o Brasil vai enfrentar as seleções mais fracas no Mundial. As próximas partidas vão ser em Bolonha, na Itália, e o time brasileiro vai ter Austrália, Eslovênia e Bélgica pela frente. O técnico do Brasil, Renan Dalzotto, manteve a humildade e declarou que as equipes estão em seus melhores momentos. Além disso, o treinador afirmou que se as seleções chegaram à segunda fase é porque tiveram méritos. Amanhã, o Brasil entra em quadra meio-dia e a adversária vai ser a Austrália. No sábado, a partida vai ser contra a Eslovênia e esse jogo vai acontecer às 3h30 da tarde. No domingo, o horário é o mesmo do dia anterior e a Bélgica vai ser o adversário da vez. Você está ouvindo Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Na Universitária são 6h58. E chega ao fim o Estação Esportiva dessa quinta-feira, dia 20 de setembro de 2018. Apresentação de Daniela Vessiani e Rawane Rocha. Com produções e reportagens de Mariana Siqueira e Tandara Reis. E monitoria de Daniela Vessiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E a orientação do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Boarati. Os trabalhos técnicos de hoje foram de Ana Cláudia Rezende e Sandro Alves. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da UFG. E para sugestões e participações, basta ligar para 35 21 19 36. Uma boa noite, ouvinte. Boa noite para você, Dani. Muito boa noite para você, Rawane. Boa noite para você, ouvinte. O Estação Esportiva volta amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. E fica por aqui o Estação Esportiva. A sua resenha diária sobre todas as competições do esporte. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da